tudo bem? Que tá Jojo de novo para falar com vocês agora, continuando sobre o projeto que a gente realizou, que envolve percepção ambiental e, como eu falei, é um método que pode ser utilizado em pesquisas de etnobiologia. Bom, voltando ao Que Bicho é Esse?, que é o nosso projeto, onde é que ele foi realizado? Bom, ele foi realizado na sede do Parque Estadual Mata do Limoeiro, popularmente chamado como só Mata do Limoeiro, que fica no distrito de Poema, fica mais ou menos umas 2 horas e 15 minutos aqui de Belo Horizonte. E nesse caso, esse projeto foi muito bem recebido pelas pessoas de lá, e com certeza o parque também está de portas abertas para qualquer pessoa que queira realizar uma pesquisa lá nas mais diversas áreas possíveis. E lá ele fica na reserva da Biosfera Serra do Espinhaço, igual eu falei, com os biomas Cerrado e Mata Atlântica, que mais um pouquinho até que a Mata Atlântica, eu acho que é um pouquinho maior lá naquela região. E isso deixa a biodiversidade de lá extremamente elevada. Então o projeto foi dividido em 2 momentos. Um foi realizado no mês de junho de 2018, onde a gente queria saber qual é a percepção ambiental que as pessoas têm. E quem participou do projeto? Foram crianças do 3º, 4º, 5º ano, ou seja, crianças na faixa etária de 8, 9 e 10 anos de idade, de 4 escolas localizadas em 4 comunidades lá ao entorno do parque, que era a comunidade, o distrito de Poema, a comunidade Senhora do Carmo, Duas Pontes e comunidade do Macuco. Depois, se vocês quiserem saber, facilmente a gente encontra o mapa dessas cidades e tudo mais. Eu vou ficar devendo porque, infelizmente, eu não sei editar vídeo. É uma coisa que eu tenho que aprender, mas pretendo melhorar nas próximas vezes. Que, infelizmente, né, a gente sabe que esse vídeo foi estar sendo gravado justamente por não poder estarmos presentes em sala de aula devido aos problemas relacionados ao coronavírus. Mas, trazendo de volta o projeto, com essas crianças do 3º, 4º e 5º ano, foram repetidos mapas mentais. Esses mapas mentais são justamente desenhos, palavras, frases que as crianças colocam no papel, que assim ela é possível comunicar, verificar as interpretações que ela tem e imaginações em relação a determinado tema. Eu cheguei lá nas escolas, entregamos as folhas de papéis para elas e a gente perguntou: quem que vocês acham que são os anfíbios? Quais são as relações que vocês acham que eles possuem na natureza? Só isso. E aí elas tinham que mostrar quem que elas achavam, que bicho que elas achavam que eram os anfíbios. E assim foi esse primeiro momento com as crianças. Só que também no primeiro momento, a gente também realizou algumas atividades com os funcionários lá da unidade de conservação, da Mata do Limoeiro. Com eles foi realizado grupos focais. O que são isso? São literalmente rodas de conversa, que são gravadas em vídeo, onde eu ia perguntando algumas coisas em relação aos anfíbios e os funcionários iam conversando em relação a isso, para a gente verificar o que eles sabiam. Além também que a gente aplicou um questionário semi-aberto para a gente mostrar, a gente perguntar, saber o que eles sabiam no momento antes do projeto. E isso aí foi realizado lá na sede, lá da unidade de conservação. Isso foi o primeiro momento. Depois de um mês, foi no final de julho, início de agosto de 2018, foi realizado o momento mesmo da educação ambiental, onde com as crianças nas escolas, a gente realizou o projeto Que Bicho é Esse?, onde a gente apresentava para elas várias coisas, quem são os anfíbios da região, qual a importância dos anfíbios, quais animais são confundidos e não são os anfíbios, como elas podem ajudar para conservar esses animais, tudo de uma forma extremamente participativa. O projeto chama Que Bicho é Esse? Porque ao final a gente virava, mostrava várias imagens de vários animais encontrados na região e perguntava: que bicho é esse? É anfíbio ou não é? Então elas respondiam se era ou não. E, por incrível que pareça, foi muito legal esses resultados e elas acertaram bastante depois do projeto ser realizado. E aí, logo em seguida, a gente realizava os outros mapas mentais, com a mesma pergunta: quem que vocês acham que são os anfíbios e quais são as relações dele com a natureza? E as criancinhas colocavam para a gente ter a comparação entre antes e o após o projeto. Já com os funcionários lá da unidade de conservação, a gente realizou também o projeto Que Bicho é Esse?, demonstrando a importância dos anfíbios e os anfíbios na região, e depois a gente reaplicou os questionários, para também ter essa comparação entre o antes e depois. Mas, e aí? Como que foram os resultados no caso? Vamos ver como é que foi? Bom, em relação às crianças
crianças. Vou mostrar para vocês os mapas mentais de antes e o de depois. Os resultados foram extremamente significativos, porque as crianças, esse daqui é o mapa mental do terceiro ano. Olha aqui, por exemplo, aqui só está sendo representado o sapo como sendo o único anfíbio. Isso era realmente facilmente colocado pelas crianças, o sapo, porque geralmente elas associam esse conhecimento com musiquinhas, por exemplo, que elas sempre ouvem desde criancinha, o sapo não lava o pé, o sapo cururu. Então o sapo é o único representante dos anfíbios. Isso foi comumente no momento antes do projeto. Esse daqui é um desenho do quarto ano, onde a gente pode ver, ó, lagartixa, que elas consideravam como anfíbio, cobra também, além que muitas crianças também colocavam os insetos, os invertebrados, como sendo anfíbios, porque são animais que têm a maior biodiversidade do mundo, os invertebrados, então facilmente elas veem esses animais e associam que são anfíbios ou até mesmo mamíferos, aves e por aí vai. E aí, esse daqui é um exemplo de desenho do quarto ano também, que não tem quase nenhum anfíbio representado aqui mesmo. Eles consideram esses animais como sendo anfíbios. E esse daqui é um desenho do quinto ano, onde apenas a rã e o sapo estão sendo representados como anfíbios, faltando a salamandra, a cobra cega, a perereca, por exemplo, e aí girinos. Então isso facilmente, realmente, a gente verificou o quanto que elas achavam que outros animais pertencentes a outros grupos taxonômicos eram anfíbios. Mas isso no momento antes do projeto. Após o projeto, a situação mudou. Esse daqui é um exemplo do desenho de terceiro ano, gente. E todos os anfíbios estão sendo demonstrados. A rã, a salamandra, tem sapo, tem perereca. A perereca, se vocês observarem, tá aqui, ó, em cima da árvore. Eles prestavam atenção nos mínimos detalhes, até onde esses animaizinhos viviam. Esse aqui já é do terceiro ano. No quarto ano, eles gostavam um pouquinho de escrever, representavam a família dos anfíbios, representavam jamais os girinos, as outros grupos que pertencem aos anfíbios. E aqui, ó, talvez não dê para observar, mas tem uma perereca na parede do banheiro. Ou seja, eles prestavam atenção nos mínimos detalhes ao fazer os mapas mentais após o projeto. O que significa que eles mudaram, ampliaram realmente o saber em relação a esses animais. E aqui já é um desenho do quinto ano, que está detalhando mais um pouquinho sobre a alimentação desses animais, quem são os anfíbios, tudo direitinho. Ou seja, deu para perceber uma grande diferença em relação ao antes e o após o nosso projeto. E foram muitas crianças que participaram do projeto. Então, a gente percebeu que esses resultados foram muito parecidos também com outros projetos na literatura que a gente viu sobre o assunto, onde realmente, antes do projeto de educação ambiental, muitos não sabiam que eram os anfíbios, muitos colocavam apenas só os sapos como os anfíbios, e após o projeto, toda essa situação mudou. Sendo que os mapas mentais é muito bom porque eles criam relações de importância para essas crianças. Ao desenhar esses animais, elas estão criando os laços de sensibilização, e assim fica muito mais fácil elas guardarem essas informações para o resto da vida delas e assim agirem para conservar esses animais. Mas cadê os funcionários, né? Vocês devem estar se perguntando. Bom, antes do projeto de educação ambiental, ao primeiro momento, foram participantes 13 funcionários. Desses 13 funcionários, no questionário, quando a gente perguntava quais desses animais você considera anfíbio, a gente colocava o sapo, rã, a perereca, a salamandra, a cobra cega e a serpente. De inicial, a salamandra e a cobra cega, nem todo mundo responderam que eram anfíbios. Já as serpentes, alguns funcionários também responderam que serpente eram anfíbios. Após o projeto, quando 15 funcionários participaram do projeto, todos responderam certo, que salamandra, cobra cega, o sapo, a perereca e são anfíbios. E apenas uma pessoa continuou respondendo que a serpente era anfíbio, mas essa pessoa estava filmando e depois, não se preocupe, ela foi esclarecida. Ou seja, a maioria após o projeto realmente classificou os anfíbios corretamente, sendo que antes muitos nem sabiam que a salamandra era um anfíbio ou a cobra cega, e esses resultados foram extremamente expressivos. Vários funcionários falaram que avistam ou ouvem os anfíbios perto da residência, e quando perguntavam o que eles costumavam fazer quando viam um, todos demonstraram uma grande conscientização ambiental, porque eles apenas, quando viam um anfíbio ali no cantinho, apenas empurravam com a vassoura. Isso é muito bom saber.
Quando perguntava se já jogaram sal, a maioria nunca jogou sal, mas quase todos conhecem pessoas que jogaram sal nos anfíbios. Esses resultados foram muito parecidos com outros artigos na literatura científica que também demonstraram o quanto que as pessoas ainda conhecem ou elas mesmas jogam sal nesses animais. De inicial, três pessoas apresentaram ter medo de anfíbios porque achavam que o veneno poderia cegar, e depois apenas 2 continuou a ter nojo e não medo, justamente porque elas falaram do muco, nojo do muco. Ou seja, antes acreditavam que esse veneno era prejudicial e depois perceberam que não, o que foi um fator muito interessante. E ao perguntar se o veneno ou a urina do sapo poderia cegar, a maioria dos funcionários antes do projeto acreditava que sim, que poderia provocar alguma doença ou provocar cegueira. Já depois do projeto, parecido também com outros resultados na literatura científica, eles falaram que não provocam doença. Apenas uma pessoa continuou respondendo que sim, mas foi aquele caso que